canal Tio Léo. Temos hoje mais um vídeo de exercícios resolvidos nessa sexta-feira, referente ao assunto de polinômios, tá? Eu quero que vocês abram na página 81, tá bom? O livro de vocês. E vocês vão se deparar aí com umas questõezinhas, onde vocês vão ter que identificar com M os monômios, com B os binômios, com T os trinômios e com P os polinômios. Certo? P é sempre para aqueles polinômios que não têm nomes específicos, porque os que têm nomes específicos têm aqui, ó, binômio, trinômio e monômio. E usa N se não for polinômio. Eu peguei os 5 primeiros exemplos, porque aí vai ter para vocês um pouquinho de tudo, tá? A partir disso aí, eu vou explicar como você identifica um binômio, um trinômio, e aí vocês conseguem resolver o restante da questão, certo? Eu tenho aqui 5x ao quadrado mais 3. 5x ao quadrado mais 3. Eu tenho dois termos, tá? O primeiro termo é esse aqui, e o segundo é esse termo que eu chamo de termo independente. Por quê? Ele não tem letra aqui do lado dele para existir. Então, esse termo ele é chamado de termo independente. Se eu tenho dois termos, sempre que eu tiver dois termos, isso será um binômio. Portanto, eu coloco o B maiúsculo aí no parênteses, tá? Esse aqui, ó, ele tem três termos, só que esses três termos são iguais, olha. Eles são semelhantes. Ele tem o A aqui e aqui. Então, vou fazer o quê? Vou somá-los. Eles ficam com um termo só no final, olha. 6A. 3 menos 5 dá menos 2, e menos 2 mais 8 dá 6. 6A. Eu não somei expoente, tá? Teve muita gente que errou cálculo nas atividades, porque em monômios eles somavam também o expoente na adição. Expoente não se soma em adição e subtração, só na multiplicação é que vocês vão somar os expoentes. A parte literal ela se mantém intacta, tá? Porque ela é um monômio, gente. Eu disse isso mais de uma vez em aula. Disse nos vídeos. E também tirei dúvida de gente que me perguntou pessoalmente e cometeram o mesmo erro, tá? Então lembrem-se, não se soma expoente em adição e subtração. 6A é o meu resultado final aqui. Se eu só tenho um termo, esse termo é chamado de monômio. Aqui eu tenho 3m à quarta sobre 5, mais 2n à sétima sobre 3, mais 2p menos q. Tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, aí, se eu tenho mais de 3 termos, eu vou chamar de polinômio. Perdão. Vou chamar de polinômio. Tá? Então, coloco o P para polinômio aí. Eu tenho aqui 9x sobre y menos 3 sobre x ao quadrado mais 4, onde x vai ser diferente de zero e y também tem que ser diferente de zero. Lembrando, para eu ter um polinômio, um trinômio, as letras têm que vir aqui, ó, no meu numerador. Se vem no denominador, eu não posso identificar como polinômio, tá? Nem monômio, nem trinômio. Ela tem que vir aqui, ó, numerador. Então, vou colocar o n, porque isso não é um polinômio. Isso é uma expressão algébrica qualquer, menos um polinômio ou um monômio, tá?
A gente só considera uma expressão algébrica. O polinômio geralmente ele tem essa característica. Olha. As letras estão sempre no numerador da fração, tá? Ou acompanhando números inteiros. Por fim, nós temos aqui 3 termos. 5x sobre 3, mais 3y, 7z sobre 2, né? Então, se eu tenho 3 termos, ele vai ser um trinômio, tá? Para a página 82, vocês têm a questão 3. Onde vocês vão calcular aí o valor, né, numérico de um polinômio. Polinômio com uma só variável, olha. Somente o x como variável. Variável, mais uma vez, é a letra que eu utilizo na expressão. Tá bom? O x é a variável. Se aqui tivesse só o y não era variável. Tá? Variável é a letra. Então, nós temos aqui 2x ao quadrado menos 3x mais 10, para x igual a menos 2. Então, vou substituir aonde tiver o x pelo menos 2. E no final, eu vou verificar qual é o resultado da minha questão. Tá aí, onde tinha x eu coloquei menos 2. Aqui, ó, menos 2 ao quadrado. E aqui, menos 2. Então, resolvendo isso aqui, menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Não é porque o 2 é expoente que sempre que você tiver algo elevado ao quadrado, você vai multiplicar por 2. Isso aqui só deu 4, porque quando eu elevo ao quadrado, eu tenho 2. Droga. Deixa eu apagar isso aqui. Sempre que eu elevo algo ao quadrado, deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu tenho 2 ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 2. Se eu tiver 3 ao quadrado, não vai ser 3 vezes 2, tá? Tem gente que diz, 3 ao quadrado é 6. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, certo? 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, tá? O 2 do expoente está só para indicar quantos fatores você vai ter igual aí ao número que está sendo elevado a esse mesmo expoente. Quantas vezes você vai repetir a base em uma multiplicação? É só isso que o expoente está dizendo a você. Olha, vai haver uma multiplicação e você vai repetir a base 2 vezes nessa multiplicação. Então, é 2 vezes 2. Se é 3, 3 vezes 3. 5, 5 vezes 5. Isso serve para qualquer número. Tá? Não cometam esse erro, pelo amor de Deus. Não é porque tem 2 do expoente que vocês multiplicam com 2. Só acontece no caso do 2 porque, enfim, o fator que a gente usa aqui é o 2. Tá? Mas nos outros números o fator vai ser a mesma base, ela só vai se repetir na quantidade de vezes que o expoente tem, e ainda tem gente que erra isso, certo? Então, por favor, não cometam esse erro. Então, ali, deu 4 e 3 vezes menos 2, né? Ali o menos, ó, menos do 3 aqui, multiplicou com esse menos do menos 2, virou um mais aqui, ó.
Menos vezes menos mais. 3 vezes 2 deu 6. E aí, mais 10. Aí eu faço 2 vezes 4, que dá 8. Aí ficou 8 mais 6 mais 10, né? Eu só repeti isso aqui. E agora eu posso somar tudo. Isso me dá 24. A resposta certa é a letra D. Aí na questão 5 vocês têm um quadro, né? Onde vocês podem identificar esses polinômios. E eu fiz uma questão semelhante, botei um quadro, é claro, no portal. E muita gente, pelo menos que respondeu até agora, errou. Porque não entenderam o que era grau ainda de polinômio. Porque não entenderam ainda o que é um coeficiente dominante. E quem errou foi quem tirou dúvida comigo, pessoalmente, tá? Eu explicando, eu mostrando, sendo que na questão eu ainda dou um exemplo para vocês. Então vamos resolver isso aqui, tá? Esperar que vocês entendam e aprendam, tá? Vocês pratiquem isso no livro de vocês. Vocês têm o livro de vocês, acompanhe agora e tenta responder no livro, certo? 9p à quarta menos 3p ao quadrado mais 5. Isso é um polinômio, tá? Quem é meu grau? O grau vai ser aquele que tiver, ó, o maior expoente. Quem é que tem o maior expoente aqui? Esse carinha aqui. Eu não vou somar graus, eu não vou efetuar cálculo entre os coeficientes numéricos, eu só quero o grau. Eu só quero o grau do polinômio, gente. Quem é o grau do polinômio? 4. Está aqui, o maior expoente que tem. O grau é 4. Quem é o coeficiente dominante? É esse número que está aqui, ó. 9. É o número que acompanha o meu termo de maior grau. Ele vai ser o coeficiente dominante, certo? O coeficiente dominante é 9 e o grau é 4, porque o expoente maior que eu tenho aqui nesse polinômio é o 4. Beleza? Aqui eu tenho um monômio só. Aí, em monômio, eu vou ver aqui. Prestem bem atenção, pelo amor de Deus. Monômios diferentes, olha. 6 mais 4 mais 1. Então, quando eu tenho um monômio, eu consigo somar os expoentes para dar o grau, tá? Em cada monômio diferente. Eu consigo somar os expoentes e dar o seu grau. Eu não vou, em uma soma de termos semelhantes, somar os expoentes. Eu só posso somar se eu já tiver um monômio, do jeito que eu tenho aqui, ó, separado, um monômio. E aí eu posso calcular o grau dele vendo os 3 expoentes que eu tenho aqui. Então, não confundam as coisas, tá? Aqui já é outro termo, ó, é ABC. Sim, mas os expoentes são diferentes, não são iguais. E aqui é ABC também, expoentes diferentes, mas não são iguais. Eu não vou mexer, nem somar, nem subtrair com esse A, só porque aqui tem um A, um B e um C. Para isso, os expoentes teriam que ser iguais, para eu poder calcular esses monômios. Então, vamos aqui. 6 mais 4 dá 10, o C subentende que tem 1, então 11. Aqui, subentende que tem 1 em cada um, grau 3. E aqui, 3, 5, grau 6, nesse aqui. O maior grau que tem é esse aqui, esse primeiro termo. Por quê? Porque ele tem grau 11. Então, consequentemente, seu coeficiente dominante vai ser o 3. Tá? Aqui, olha, nesse terceiro termo, m é quinta. Aí aqui eu tenho um m e um n. 2 mais 1, né? Aqui é um monômio, tá vendo? Um monômio diferente desse. 2 mais 1 dá 3. Aqui o grau é 3. O grau daqui é 5. Quem é maior? 5 ou 3? Porque você não está contando com o grau daqui, porque esse aqui não tem grau. O grau sempre do termo independente é 0, tá? Ele não tem grau aqui. A graduação você só considera da parte literal. Eu repeti isso mais de uma vez na live.
Graduação somente da parte literal. Quem é a parte literal? Letra. Literal, letra, tá? M elevado à quinta. Então, o grau é 5. Coeficiente dominante. Aí, o coeficiente dominante vai ser a fração. Quem é o numerador da fração? É o 3. Denominador? 5. Então, 3 quintos é o meu coeficiente dominante, não somente o 3, tá? Nesse caso aí, se a gente tem uma fração, a gente copia a fração, desconsidera a parte literal apenas. Na parte literal, a gente só vai querer o grau dela e somente isso, tá? Aqui o grau foi 5, coeficiente dominante 3 quintos. Aqui, notem uma coisa, eu tenho monômios semelhantes, ó. 5a à quarta, menos 3a à quarta e menos 2a à quarta. Menos 3 menos 2 dá menos 5, e isso vai anular com isso. Ó. E no final só vai ficar 2a ao quadrado e 4ab ao quadrado. Tá? Só ficou isso aqui. Porque 5 menos 3 dá 2 e 2 menos 2 dá 0. Lembrem-se, olha, eram iguais, tá vendo? Iguais aqui, ó. A à quarta, eu não somei expoente. Não somei expoente. Tá? Aqui não é 2a à quarta, aqui é 2a ao quadrado. Ao quadrado. Então, se aqui tem um 2 e aqui eu tenho 2 e tem um 1 aqui, 2 mais 1 dá 3. Então, o coeficiente dominante vai ser esse aqui, olha. Desse polinômio aqui. Tirar esse 2. Aqui era um 2, tá? Então, coeficiente grau 3, né? Porque vem desse monômio, AB ao quadrado. E o coeficiente dominante foi o 4. Nem sempre o coeficiente dominante vai vir na frente do meu polinômio, tá? Lembrem-se disso. Geralmente acontece, mas nem sempre virá. Esse outro exemplo aí, 5x ao cubo menos, sobre 2, menos x ao cubo sobre 2, menos 2x ao cubo, mais 11. Efetuando essa expressão, eu vou ter tudo isso aqui, né? Ó. 2x ao cubo menos 2x ao cubo vai dar 0. Só vai me restar o termo independente, que era 11. Então, lembrando que eu falei, termo independente não tem grau, então você não adiciona grau de termo independente. 0, certo? O grau é 0. Se eu só tenho termo independente, o grau é 0. Coeficiente dominante é o próprio termo, 11, certo? Essa última para fechar, olha aqui. Fazendo toda essa expressão, deu menos x à quinta e mais x à quinta. E aí, como é que eu resolvo isso? Se vai dar 0? Não se define grau, tá? Isso aqui não existe coeficiente dominante. Tá bom? Não existe grau e não existe coeficiente dominante. Então, vocês podem passar meio que uma linha reta aí, onde tem coeficiente dominante nessa parte do livro, essa questão. Aí a gente vai para a página 85. Onde teve gente que errou isso aqui no portal. Tá, eu estou indignado até agora. Onde eu pedia somente para vocês dizer qual era completa e incompleta, qual era a variável, o grau, coeficiente dominante e o termo independente. Então vamos lá. De cara, eu já vejo aqui, olha,
Para ser completo, tem que haver uma contagem regressiva nos expoentes da variável. 5, 4, 3, 2, aqui não tem subtende, que é 1, termo independente, o grau é 0. Então, se eles apresentarem essa regressiva nos expoentes e um termo independente, meu polinômio é completo. Vou mostrar a vocês. Ele é completo. A variável dele é quem? A letra A. A variável é a letra A, porque ela se repete aqui e ela é dominante em todo o meu polinômio. Variável letra A. O grau dele, 5, porque é o maior expoente que eu tenho aqui. Quem é o coeficiente dominante? Quem está acompanhando 5? 4. Tá? É o 4 aqui. O termo independente é quem? É aquele termo que está sozinho, sem nenhuma letra. É o 7. É um polinômio completo se tiver essa contagem regressiva no expoente. A variável é a única letra que é representada aqui, ó, dentro desse parêntese. A variável de todo polinômio vai ser representada dentro desse parêntese aqui, antes de ser escrito polinômio. De cara vocês já sabem qual é a variável. O grau vai ser o maior expoente que eu tiver. Coeficiente dominante é a parte numérica do meu termo de maior grau. Está aqui. O termo de maior grau é esse. Quem é a parte numérica? Isso aqui. Termo independente, aquele que vem sozinho, sem acompanhamento de letra nenhuma. Está aqui. E aí eu resolvo a questão A. Questão B. B é a sexta, menos 3B é a quarta, mais 2B a cubo, mais 3. Tem termo independente? Tem. Mas não tem uma contagem regressiva. Do 6 já pula para o 4, certo? 3. E do 3 já pula para o termo independente. Então não tem 6, 5, 4, 3, 2, 1 e termo independente. Então ele vai ser incompleto aí. Ele é incompleto. A variável é quem? A gente olha para aqui, quem está no parêntese. É o B. A variável é o B. O grau dele, 6. Aqui é o 6. Expoente. É o maior expoente que eu tenho. Coeficiente dominante. Se o B não está acompanhado de nenhum número aqui, isso quer dizer que tem 1. E o 1 a gente não representa na maioria das partes que a gente vai calcular aqui com letras. Aqui eu tinha 1A. E assim eu tenho também o 1 no expoente. Eu não preciso identificar. Tá? Não quer dizer que porque não tem ali, vai ser 0. Só vai ser 0 se eu tiver aqui, ó, termo independente. Se eu tenho um 1 aqui, então permanece esse cara aqui, tá? Então o coeficiente aqui dominante é o 1, que aqui é como se tivesse um 1 do lado aqui, ó, do B. Termo independente é aquele cara que está sozinho, isolado, é o 3, tá? Espero que tenha entendido como se resolve essa questão, como você identifica se um polinômio é completo e incompleto agora, tá? Como se identifica uma variável, como se identifica um grau, que não precisa somar tudo isso nem calcular, porque não dá para calcular. Porque, primeiro, apesar das letras serem iguais, os expoentes são diferentes. E a gente viu que em polinômio a gente não calcula justamente porque os expoentes são diferentes. Tá bom? É isso aí. Um abraço para todos. Espero ainda postar outro vídeo hoje, tá? Referente à atividade de vocês dessa semana. Um abraço para todos, um ótimo final de semana e fui.